Boa noite, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, deu um probleminha na internet aqui, mas conseguimos arrumar aqui. Como eu estava dizendo, estamos aqui para mais este momento de adoração a Deus. Estaremos realizando esta live para a glória e honra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você que ao entrar nessa live, compartilhe ela com seus amigos, com seus familiares. Nós estaremos aqui daqui a pouco meditando na palavra do Senhor. Acabamos de chegar de um culto abençoado. Já chegou aqui a minha auxiliar da live, a minha neta Ana Clara. Que Deus abençoe Ana Clara. Nós estamos aqui para juntos adorarmos e bendizer o nome santo do Senhor. Neste momento, quero fazer uma oração. Quero orar juntamente com você que está no seu lar ou no seu trabalho neste momento. Que Deus possa fortalecer a sua vida, a sua família. Eu creio que o Espírito Santo irá falar fortemente ao seu coração nesta noite. Vamos orar, Ana Clara? Oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, diante da Tua presença, meu Pai, estamos aqui, Pai, mais uma noite, Pai, para realizar, Pai, esta obra do Senhor, Pai, esta live, Senhor, meu Deus. Que vidas possam, meu Deus, ser tocadas, impactadas pelo poder da Tua palavra, Senhor. Ó Deus, abençoa cada um dos Teus filhos, ó Pai, que estarão participando conosco, meu Deus, para nesta noite, Pai querido, para que a Tua honra, a Tua glória, Senhor, seja manifestada, Senhor, meu Pai. No nome de Jesus, ó Pai, abençoa, meu Deus querido, cada um dos Teus filhos, ó Pai, que a Tua unção, que a Tua graça, que a Tua glória, Senhor, venha reinar sobre cada vida nesta noite. Deus, abençoa cada lar, cada irmão, Pai, que está, Pai querido, neste momento, Senhor, nesta live juntamente conosco, ó Pai. A Ti, meu Pai, nós rendemos louvores em gratidão a Ti. Ó Deus, abençoa, Pai, no nome de Jesus. Abençoa, meu Deus, a minha neta Ana Clara, meu Deus, que está orando comigo nesta noite, Pai. Receba, meu Pai, esta súplica, este clamor, em nome de Jesus. Assim, Pai, nós oramos, ó Pai, e já Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, amém. Quero deixar uma palavra para a meditação dos irmãos neste momento, uma palavra de introdução, uma palavra introdutória, que se encontra no livro do profeta Isaías, livro do profeta Isaías, no seu capítulo 56. Isaías, capítulo 56, e o versículo de número 1, Isaías 56, verso 1, diz assim a palavra: assim diz o Senhor, mantendo o juízo e fazer justiça, porque a minha salvação está prestes a vir, e a minha justiça a se manifestar. Bem-aventurado o homem que fizer isto, e o filho do homem que se lançar na mão disto, e a sua guarda de profanar. Amém, meus queridos, que nesta noite, aqui fala sobre as promessas de Deus em nossas vidas. Eu creio que Deus vai prover o milagre na sua vida. Eu creio que Deus vai prover as bênçãos do Senhor na sua vida. No livro de Filipenses, capítulo 1, a epístola do apóstolo Paulo aos Filipenses também, no seu capítulo de número 1, e versículo de número 6, diz assim a palavra: tenho por certo isto, que aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Jesus. Jesus, Ele começou a boa obra na sua vida, meu querido. Tenha certeza
que Ele vai aperfeiçoar. Amém, meus queridos? A Ana Clara vai louvar o Senhor? Qual hino, Ana Clara? Nós estaremos aqui ouvindo a minha neta louvando ao Senhor. Amém? Qual louvor que você estará apresentando a Deus nesta noite? Jesus meu guia é? Qual que é então? Você que está na live, compartilhe. Compartilhe esta live. Eu creio que Deus, Ele tem uma palavra de vitória para a sua vida. Eu creio que Deus, Ele tem uma palavra de bênçãos para a sua vida nesta noite. Que Deus continue abençoando a sua vida. Que Deus continue abençoando a sua família. Que Deus continue abençoando o seu lar. Deus abençoe meu grande amigo David. Que Deus abençoe a sua vida, meu querido. Boa noite. Boa noite, meu nobre amigo David. Hoje oramos por você ali na igreja. Estaremos aguardando a sua presença, você juntamente com a sua família, para junto nós estarmos adorando o nome santo do Senhor. Deus tem uma palavra para você nesta noite. Deus abençoe também a minha filha Ana Paula, a minha esposa Alexandra, que está nesta live. Compartilhe esta live. Eu creio que Deus, Ele tem vitória para a nossa vida, para a nossa família. É isso aí, David. Deus é fiel, meu querido. Deus é justo, digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Vamos estar louvando? Já escolheu o hino? Qual é o nome do hino? Esse hino não tem aqui. Glória a Deus. Escolhe logo. A minha neta está indecisa aqui no louvor, mas vamos juntos, né? Adorar o Senhor nesta noite. Vamos juntos glorificar o nome santo do Senhor, porque somente Ele é digno de toda a honra, digno de toda a glória, digno de todo o louvor. Deus é fiel, Deus é justo, Deus é poderoso. A Bíblia nos diz, meus irmãos, lá na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 3, versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. Este é o poder do nosso Deus. Este é o Deus ao qual nós estamos falando aqui nesta noite. Nós estamos aqui apresentando o nosso Deus maravilhoso, o nosso Deus que cuida de nós, o nosso Deus que zela pelas nossas vidas. Louvado, engrandecido é o nome santo do Senhor Jesus. Que nós possamos agradecer a Deus todos os dias da nossa vida, que nós possamos ser gratos a Ele por tudo que Ele tem feito em favor das nossas vidas. Deus abençoe também o nosso irmão, nosso amigo Eduardo Costa, o conhecido como Birubiru. Boa noite, meu amigo Birubiru, um grande amigo de longas datas. Birubiru foi um palhaço famoso aqui em Pindamonhangaba. É uma satisfação estar revendo você através dessa live. Deus abençoe você, a sua família. Que Deus fortaleça vocês aí, que Deus conceda bênçãos e vitória sobre a sua família. Eduardo Costa, que Deus continue fortalecendo você para sempre. Amém? Já escolheu o louvor? Eita, não vai louvar hoje? Qual hino? Não sei. Esse não sei não tem. Não sei. Glória a Deus. Escolhe aí que naquela para nós está tocando aqui logo, para nós daqui a pouco entrarmos na palavra do Senhor. Deus é fiel. Deus é santo e poderoso. Vamos estar ouvindo aqui um louvor para a nossa meditação, enquanto a minha neta ela decide aqui um louvor. Vamos estar tocando um louvor aqui. Eu quero ver a igreja comigo agora. Vamos lá. Deus de fogo, que abriu o mar vermelho. Oh, aleluia.
O Deus de fogo está aqui, aleluia. No fio do teu cabelo. Deus de fogo, Deus de fogo. Aleluia. E te chama pelo nome. Ele está te chamando pelo nome nesta noite. Eu nunca vi o justo mendigar o pão, nem sua descendência passa fome. Eita glória. Divisa de fogo, varão de guerra, ele desceu na terra, ele chegou pra guiar. Divisa de fogo, varão de guerra, ele desceu na terra, ele chegou pra guiar. Divisa de fogo, varão de guerra, ele desceu na terra, ele chegou pra guiar. Divisa de fogo, varão de guerra, ele desceu na terra, ele chegou pra guiar. Foi no quartel-general de Jeová, você tem que aprender, você tem que adorar. E uma bola de fogo aqui descerá, e você tem olhos sujos, você vai contemplar. Mas desceu o varão, Resplandecente lá da glória. glorificado, esse é o Deus que dá vitória. Olho de fogo, sapato de fogo, olho renovo. Mas desceu Miguel, arcanjo de guerra lá do céu. Divisa de fogo, varão de guerra, ele desceu na terra, ele chegou pra guiar. Divisa de fogo, varão de guerra, ele desceu na terra, ele chegou pra guiar. E fez abrir o mar vermelho pra passar no Coliseu. Não posso me esquecer do profeta Eliseu. Elias orou e o fogo desceu na carruagem de fogo. Eita glória a Deus. Aleluia. Mas desceu o varão, Resplandecente lá da glória. glorificado, esse é o Deus que dá vitória. Olho de fogo, Pato de fogo. olho renovo. Mas desceu Miguel, arcanjo de guerra lá do céu. Divisa de fogo, Aleluia, Jesus. na terra, ele chegou pra guiar. Divisa de fogo, varão de guerra, ele desceu na terra, ele chegou pra guiar. Vem com fogo no pé, adorar. Aleluia, Jesus. Manda fogo, Jesus. Aleluia. Divisa de fogo, varão de guerra, ele desceu na terra, ele chegou pra guiar. Divisa de fogo, varão de guerra, ele desceu na terra, ele chegou pra guiar. Eita, Jesus, receba a tua vitória! Playback ou cantado? Cantado? Playback? Meus irmãos, meus amigos, minha neta estará louvando ao Senhor neste momento. Vamos estar ouvindo ela apresentando este louvor a Deus neste momento. E mais, economizando Playback? 30% e resolve toda a sua viagem em um só lugar. Vamos lá ouvir este louvor para a honra e glória do Senhor. Nunca mais perca vendas com o checkout que... Medite na letra deste hino. Solta a voz, Ana Clara, e dá glória a Deus. Aleluias. Deixa eu voltar aqui que ela não está sabendo. Vamos que... Vou pôr o cantado aqui para Ana Clara estar louvando ao Senhor. Vamos lá. Glória a Deus, louvado é o nome santo do Senhor Jesus. Esse daqui, vamos lá. Ana Clara está louvando e o Senhor estará abençoando. Solte a voz, Ana Clara, louve a Deus. Louvado, engrandecido é o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Medite na letra deste hino. Não foi fácil te encontrar aqui. Oh Deus. Minha filha está quase morrendo lá em casa. Me falaram que o Senhor pode curar. Só Jesus pode curar, meu querido.
amor te pedir muito, Jesus. Passa lá em casa. Passa lá em casa. Oh Deus, passa na casa dos teus filhos. Casa, Jesus. Cura minha família. Traz vida, traz vida, traz vida. Passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Mexe na estrutura. A casa é tua, é tua, é tua. Oh, aleluia! Glória a Deus! E disse-lhe Jesus: tudo é possível ao que crer. Oh, aleluia! Receba esta palavra aí, ouvinte da palavra do Senhor. Pra mim não existe dilema. A promessa não morreu. Glória a Deus. Está de pé. Não perca a vida. Tacumi, levanta, menina. Tacumi, levanta. Tem vida. Tem vida. Tem vida. Aleluia. Carlos Rezende. Passa lá em casa, Jesus. Passa, Senhor, na casa dos teus filhos neste momento. Oh Deus, abençoa os nossos amigos, Jesus, que está nesta live, nesta noite, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Vai na minha casa, Jesus. Mexe na estrutura. A casa é tua, é tua. Aleluia. Eu creio, Nesse Jesus. momento, através dessa canção, o Senhor está visitando lares aqui. Sim, visita Pai Lares neste momento, Pai. Passa lá em Casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Cura minha família. Cura, Jesus, famílias nesta noite, Jesus. Cura, Pai, famílias neste momento. Passa lá em casa, Jesus. Vai na casa. Mexe na estrutura. A casa é tua, é tua, é tua. Vai em casa, Jesus. Vai na minha casa. Aleluia. Você crê que Deus pode curar a sua família nessa noite? Você crê que Deus pode entrar com cura, libertação, milagre na sua família? Profetiza sobre a sua casa. Aleluia. Lá em casa. Aleluia, glória a Deus. Faça morada, Pai, na nossa casa. Oh, glória a Deus, aleluia. Tem mais uma na agulha? Qual que vai louvar? Hã? Decide aí. Qual que é? Qual que é esse? Esse? Eu não preciso transformar. Hã? Eu não preciso transformar. Vamos estar ouvindo a minha neta louvando mais um hino. Daqui a pouco nós estaremos entrando na mensagem, amém? Vamos lá ouvir mais um louvor. Amém? Vamos ver se é esse daqui. Solte a voz. Deixa Deus te usar. Não? Sei. Mas esse eu sei. Vai isso mesmo. Vamos lá. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu
isso resistindo estou. E quando a minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Eu não vou perder a guerra. Te louvar em meio às tentações. É mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Aleluia. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar só pra demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar. Por isso resistindo estou. E quando a minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. E te adorar é o que sustenta-me de pé. Eu não vou perder a guerra. Te louvar em meio às tentações. É mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Aleluia. Glória a Deus. Que sustenta-me de pé. Eu não vou perder a guerra. Te louvar em meio às Tentações é mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor cuida de nós, meus amados. O Senhor tem cuidado de nós. Somente Ele é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Medite na letra deste hino também. É um hino lindo que eu amo ouvir. Minha Bíblia em João 20 Aleluia. e me deparei. Compartilhe essa live aí, você que está na live aí, compartilhe aí. Coloca nos seus grupos no WhatsApp aí. Daqui a pouco nós estaremos entrando na meditação da palavra do Senhor. Amém? Enxugando suas lágrimas, seus olhos ela abriu. E aonde está o corpo do mestre? Ei! Dois anjos Maria viu. E eles lhe perguntaram: Maria, por que choras? E ela respondeu: é que ali estava o corpo do meu menino Jesus. Só que o corpo dele desapareceu. Aleluia. Desapareceu. O corpo dele não está mais lá. Glória a Deus. Então, Aleluia. Maria, se voltar pra trás, creio eu, já disposta a ir embora. É quando Yeshua aparece e lhe pergunta: Glória a Deus. Maria, por que
choras, Maria, por que me busca? Maria, faça-me um favor, não me procure entre os mortos, porque vi. Aleluia! Glória a Deus! Vai lá e avisa aos seus irmãos, para eles começarem, Maria, a sorrir. Fala para eles que ainda não acabou. Diga que a morte eu venci. Então Maria, sem perder tempo, foi em direção aos discípulos. Ela correu e ao chegar lá ela disse assim: senta todo mundo aí, porque eu vou contar o que aconteceu. Aleluia! A terra estremeceu, o sepulcro se abriu e nada vencerá. Levanta a mão e diga: ó morte, onde estás? O rei ressuscitou, ele venceu. Renato Borges, Renato Santos, boa noite, graça e paz. E exaltado é sempre adorar. Está conosco também nosso irmão Renato Santos, Deus abençoe. Tivemos um culto abençoado hoje, mais um culto abençoado. Saímos dali abençoados na nossa igreja, lá no Araretama. Nós estamos dirigindo a igreja Assembleia de Deus, Missão Taubaté, conhecido como a Igreja das Portas Amarelas. Amém, meus queridos? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Vamos estar meditando na palavra. Nós vamos aqui meditar na palavra. Eu quero falar a respeito hoje do livro Profeta Jeremias. Amém? Nós vamos estar entrando na mensagem do Senhor. Amém? Eu creio que Deus irá continuar a falar contigo. Vamos estar meditando na palavra de Deus. Se você tiver a sua Bíblia, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo no livro do profeta Jeremias, no seu capítulo de número 31 e no seu versículo de número 17. Assim diz a palavra do Senhor: e há esperança no derradeiro fim para os teus descendentes, diz o Senhor, porque teus filhos voltarão para os seus termos. Deus abençoe também nosso irmão Paulo Sérgio da Silva, que Deus abençoe a sua vida, meu querido. Meus amados, esta palavra o Senhor colocou no meu coração na tarde desta quarta-feira. E há esperança no derradeiro fim para os teus descendentes, diz o Senhor, porque teus filhos voltarão para os teus termos. Eu gostaria de estar dando uma introdução aqui. Quem foi o profeta Jeremias? O profeta Jeremias é conhecido por ser muito emotivo, conhecido como profeta das lágrimas. O profeta Jeremias, ele era de uma família sacerdotal. Ele foi escolhido por Deus desde o ventre de sua mãe para ser um arauto nas mãos do Senhor. O profeta Jeremias, ele teve um ministério longo de mais de 4 décadas. Jeremias, o profeta,
ele profetizou em um dos períodos de maior apostasia do povo de Deus. O profeta Jeremias, ele enfrentou ameaças de morte, prisões, maus tratos, ameaças de apedrejamento e perseguições dos seus próprios irmãos judeus e dos falsos profetas. Meus amados irmãos, a Bíblia nos fala a respeito deste homem, por nome de Jeremias. Muitos de nós conhecemos ele como um profeta chorão. A Bíblia nos revela que Deus já havia escolhido Jeremias desde o ventre da sua mãe. Ainda antes que ele fosse formado no ventre, o Senhor já havia escolhido o profeta, porque Jeremias, ele tinha um propósito para realizar nesta terra. Jeremias, ele foi como eu e você, sentia fome, sede, dores, mas nem por isso ele deixou de fazer a vontade e o querer de Deus. Sabemos que Jeremias, ele passou por períodos difíceis na sua caminhada. Ele foi conhecido, ele é conhecido, porque ele tinha uma vida emotiva, uma vida compromissada com a vontade de Deus. Ele foi escolhido para profetizar diante de um povo que estavam se apostatando da fé. Aquelas pessoas que conheciam o Deus de Israel, tinham conhecimento no Deus Todo-Poderoso. E nós vemos que Jeremias, ele foi levantado por Deus para pregar a verdade, para denunciar o pecado, para mostrar à humanidade que eles estavam indo de mal a pior, porque muitos deles haviam virado as costas para Deus. E por esta razão, meus amados, sabemos que Jeremias sofreu ameaças de morte, prisões, maus tratos, ameaças de apedrejamento, perseguições dos seus próprios irmãos judeus e dos falsos profetas. Mas nós vemos que o povo estava vivendo um período de cativeiro, um período de prisão. No capítulo de número 30 do livro do profeta Jeremias, nós vemos que Deus prometeu trazer do cativeiro o seu povo. Esse povo estava sendo escravizado, mas Deus havia feito uma promessa. Deus havia prometido livrar aquele povo do cativeiro. E nós vemos que a palavra do Senhor diz que a palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: assim fala o Senhor Deus de Israel, dizendo: escreve num livro todas as palavras que tenho dito,
Porque eis que dias vêm, diz o Senhor, em que trarei e farei tornar do cativeiro do meu povo de Israel e de Judá, diz o Senhor, e torná-la-ei a trazer a terra que dei aos seus pais, e a possuirão. Olha, para vocês verem, meus irmãos, o povo de Israel, o povo de Judá, eles estavam escravizados. Mas nós vemos também no mesmo livro, profeta Jeremias, do capítulo 31, e o versículo 1, depois eu vou entrar no 17, ao qual eu li aqui para vocês. 31 de Jeremias, capítulo 31, versículo 1, diz assim: naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as gerações de Israel, e elas serão o meu povo. Eu quero trazer uma mensagem para o seu coração nesta noite, a qual nós lemos aqui. Naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as gerações de Israel, e elas serão o meu povo. Vamos para o capítulo 17. Agora estarei começando a pregar a palavra do Senhor. 17 diz assim, 31, 17. E há esperança no derradeiro fim para os teus descendentes, diz o Senhor, porque teus filhos voltarão para os seus termos. Nesta noite, meu querido, minha querida, você que está comigo nesta live, eu quero dar um tema para essa mensagem nessa noite. Agora nós vamos começar a pregar. O tema dessa mensagem: há esperança para o teu futuro. Vou repetir a mensagem, o tema da mensagem nesta noite: há esperança para o seu futuro. Nós vemos aqui que quando Jeremias foi levantado, ele profetizou, o povo desobedeceu, o povo, muitos deles não deram ouvidos à palavra de Deus, e muitos deles se rebelaram contra Deus, muitos deles se apostataram da fé em Deus, e muitos deles sofreram consequências devido à desobediência a Deus. Mas o nosso Deus, Ele é misericordioso e poderoso para fazer o impossível acontecer. E nós vemos que o povo passou por momentos difíceis, momentos de cativeiros, momentos de opressões. E aqui no capítulo 31, versículo 17, o próprio Deus, usando a boca do profeta, para que ele profetizasse para os irmãos que ali estavam sofrendo consequências devido às suas atitudes erradas. Capítulo 31, versículo 17: e há esperança no derradeiro fim para os teus descendentes, diz o Senhor, porque teus filhos voltarão para os teus termos. Meus amados, há esperança para o teu futuro. Repita comigo nesta noite: há esperança para o meu futuro. E olhando aqui para a Bíblia Sagrada, nós podemos ver que nesse texto sagrado, o Senhor consola o seu povo através do profeta Jeremias. Olha, para vocês verem que o nosso Deus, Ele é misericordioso,
que o nosso Deus é poderoso, o nosso Deus é o Deus de amor e o Deus de justiça também. Mas nesta noite, nós vemos através desta palavra, através deste texto sagrado, que o Senhor Jesus, o nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, Ele consola o seu povo através do profeta Jeremias. Uma das grandes preocupações das pessoas nos dias atuais é com o seu futuro. Quantos de nós nos preocupamos com o nosso futuro? Hoje, talvez, você está aí no seu lar, onde quer que você esteja. Talvez você está se preocupando com o dia de amanhã. Talvez você está na sua casa, pensativo. O que eu vou fazer amanhã? Como é que eu vou conseguir pagar as minhas dívidas? Como é que eu vou sanar este problema? Como que eu vou resolver esta situação? Nós somos assim, meus irmãos, porque nós somos seres humanos. Uma das grandes preocupações nossa, nos dias aos quais nós estamos vivendo, é com o nosso futuro. Nós preocupamos com os futuros dos nossos filhos, dos nossos netos, da nossa parentela. Mas nós temos que aprender que somente Deus, Ele pode e tem poder para assegurar o meu e o seu futuro. Porém, somente a palavra de Deus assegura um futuro de esperança e de vitória para o seu povo. Deus está falando contigo nesta noite. Deus está falando comigo nesta noite. Somente a palavra dele, somente Ele pode nos assegurar um futuro de esperança e de vitória para o seu povo. Eu quero repetir o tema dessa mensagem para você nesta noite. Há esperança para o seu futuro. Mas para que o seu futuro seja um futuro abençoado, para que o meu futuro seja um futuro abençoado, nós temos que estar no centro da vontade de Deus. Quem deposita em Deus a sua esperança tem vitória garantida. Quero repetir, quem deposita a sua esperança em Deus tem a sua vitória nesta vida e também na vida futura. A Bíblia, meus irmãos, nos fala em um dos salmos que diz que uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção no nome do Senhor. Em quem você tem depositado o seu futuro? Se você está depositando o seu futuro nas mãos de Deus, sem medo de errar, eu digo aqui que o seu futuro vai ser um futuro de vitória, um futuro de vitória, de bênçãos. Porque muitas vezes, meus irmãos, existem muitas pessoas que depositam o seu futuro na mão dos homens, depositam o seu futuro na mão de governantes, de prefeitos, vereadores, deputados. Meus irmãos, esta palavra que está nos dizendo nesta noite, há esperança para o teu futuro? Há esperança para o meu futuro?
se nós depositarmos o nosso futuro nas mãos do Senhor. Porque quem cuida da minha e da sua vida é o nosso Deus. Quem sabe do meu e do seu futuro é o nosso Deus. E Deus ele tem promessas para realizar na sua vida e na sua família. Deus ele tem promessas de vitória, um futuro de vitória para você, meu querido, minha querida. Mas você e eu, nós devemos depositar o nosso futuro nas mãos do Senhor. Como aqui, o próprio Deus enviou o profeta Jeremias para consolar o seu povo, trazendo esta palavra de esperança, uma palavra de ânimo, uma injeção de ânimo, porque ali eles se encontravam cabisbaixos, desanimados, mas o Senhor disse: e há esperança no derradeiro fim. Jesus, o Deus Todo-Poderoso, está dizendo para mim e para você que para a nossa esperança há um futuro de vitória. Há esperança para o seu futuro. A nossa esperança, meus amados, a nossa esperança, ela não será frustrada se nós apresentarmos ao nosso Deus. Deus abençoe nossa irmã Rafaela Wagner. Deus abençoe você que está nessa live. Deus abençoe a sua família. Como eu estava dizendo, a nossa esperança, ela não será frustrada se nós apresentarmos, entregarmos ela nas mãos do Senhor. Deus abençoe meu nobre amigo, pastor Isaías Fernandes, é o pastor presidente da igreja Assembleia de Deus, Ministério Rio de Janeiro, lá no Araretama. Deus abençoe a vida do Senhor, a sua família. Um grande abraço a todos vocês. Meus amados, como eu estava aqui falando, a nossa esperança não será frustrada se nós depositarmos ela constantemente, diariamente, na presença de Deus. E no livro de Provérbios, meus irmãos, se nós formos ver, lá em Provérbios 23, versículo 18, nós podemos ver que quem espera no Senhor não ficará frustrado. Por isso que eu digo aqui, a nossa esperança, ela não será frustrada se nós estivermos esperando no Senhor. Salomão, ele escreveu essa passagem, essa mensagem, nos alertando que quem espera no Senhor não ficará frustrado. Hoje nós vemos que existem muitas pessoas que se encontram frustradas, que se encontram desanimadas, que se encontram cabisbaixa, porque não esperaram no Senhor, não depositaram a sua esperança no Senhor. O próprio Salomão, ele nos dá essa receitinha básica, dizendo que quem espera no Senhor não ficará frustrado. Provérbios capítulo 23, versículo 18. Você medita na sua Bíblia aí para você ver. Quando nós esperamos em Deus, quando nós confiamos no nosso Deus, a nossa esperança não vai ser frustrada. Lá no livro do profeta Isaías, no seu versículo 49, capítulo 49, melhor dizendo, e versículo 23, diz a palavra que o próprio Senhor
dá esperança, consola ao seu povo dizendo: saberás que eu, o Senhor, e os que confiam em mim não serão confundidos. Olha para vocês verem, meus amados, aqui no livro profeta Isaías, capítulo 49, e o versículo 23, o próprio Senhor dá esperança, consola o seu povo, dizendo: saberás que eu, o Senhor, e os que confiam em mim não ficarão confundidos. A nossa esperança, ela não será frustrada quando nós esperamos no Senhor, quando nós confiamos no Senhor, quando nós depositamos a nossa confiança no Senhor. Porque aqui nesses dois versículos que nós lemos no Provérbio de Salomão 23:18, nós vemos que quem espera no Senhor não ficará frustrado. Quem deposita a sua esperança no Senhor não ficará frustrado. No livro do profeta Isaías 49:23, o próprio Senhor da esperança, o próprio Deus, Ele diz a mim e a você nesta noite. Ele consolou o povo dizendo: saberás que eu, o Senhor, e os que confiam em mim não ficarão confundidos. O tema dessa mensagem nesta noite: há esperança para o seu futuro. Mas para que o seu futuro seja um futuro abençoado, confia em Deus. A Bíblia nos ensina, meus irmãos, que nós devemos confiar. Confiar, meus irmãos, é nós nos entregarmos a Ele totalmente. Nós devemos entregar a Deus diariamente, constantemente. Porque a Bíblia nos ensina, meus irmãos, os que confiam no Senhor serão como um monte de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Lá no Salmo 125, verso 1 diz: os que confiam no Senhor. Por que está dizendo os que confiam no Senhor? Porque infelizmente existem muitas pessoas que servem a Deus, que cantam nos grupos de louvores, que louvam nos departamentos da igreja, mas ainda não confiam no Deus ao qual ela serve. Por isso que o salmista escreveu esse salmo dizendo: os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Meu querido, Deus me trouxe nessa live para dizer para você que há esperança para o seu futuro. Outra palavra, outra reflexão que eu quero deixar aqui: a nossa esperança não se limita apenas a esta vida. Eu quero provar para você na Bíblia Sagrada que a nossa esperança, a minha esperança, a sua esperança, ela não se limita apenas a esta vida. Porque nós vemos que lá no livro de Provérbios, no seu capítulo 14 e o versículo 32, nós podemos ver que a nossa esperança vai muito além desta vida. Medite na sua casa, aí onde você estiver. Abra sua Bíblia para você ver. Em Provérbios capítulo 14, versículo 32. A nossa esperança vai muito além desta vida. E nós podemos ver também quando o apóstolo Paulo, ele escreveu a sua carta, lá no primeira carta do apóstolo Paulo, 1 Coríntios, no seu capítulo 15 e o versículo 19,
o apóstolo Paulo escreveu: se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Deus abençoe Flávio, Paulo. Deus abençoe Flávio. Não sei se você está trabalhando, mas que Deus te guarde aí nesse serviço. Que Deus continue protegendo a sua vida. Deus abençoe Flávio, esposa da nossa irmã Regina. Deus abençoe. Amém? Meus irmãos, a nossa esperança, ela não se limita apenas a esta vida. A nossa esperança vai muito além desta vida. E Paulo também escreveu: se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Por que Paulo escreveu isso? Porque o Senhor Jesus já preparou uma morada eterna para mim e para você. Tem um louvor da harpa cristã, de número 300, que diz que a esperança, minha e sua, é a vinda do Senhor. Que nós possamos esperar com paciência a volta do nosso Senhor Jesus. Lá no livro em Colossenses também, capítulo 1, versículo 5, Paulo, o apóstolo Paulo, ele afirma que a nossa esperança está reservada nos céus. Glorificado e exaltado é o nome santo do Senhor. O apóstolo Paulo escreveu aos Colossenses, no seu capítulo 1, e o versículo de número 5, Paulo está afirmando, ele afirma que a nossa esperança está reservada nos céus. Eu glorifico e exalto o meu Deus, que o Senhor já preparou um lugar para mim e para você. Mas enquanto nós estamos aqui nessa terra, nós temos que pelejar pela nossa salvação. Nós temos que lutar pela nossa salvação. Porque diz a palavra do Senhor, no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, o próprio Senhor Jesus dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Meus amados, meus queridos ouvintes da palavra do Senhor, aos irmãos que estão ouvindo, participando conosco, nós devemos colocar em mente que a nossa esperança, o nosso futuro, está reservado nos céus. Nós temos sim a liberdade para desfrutar das coisas boas nesta terra, coisas que trazem edificação para as nossas vidas. Enquanto nós estivermos nessa terra, nós podemos sim desfrutar das coisas boas, das coisas que não desagradam ao nosso Deus. Mas nós não podemos nos esquecermos que a nossa esperança, o nosso futuro está reservado nos céus. Jesus, ele está voltando para buscar um povo lavado e remido pelo teu sangue. Nós vemos também que lá em Tito, no capítulo 2, e o versículo de número 13, a Bíblia ela afirma: devemos aguardar a bem-aventurada e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Meus amados, já estou indo para o final desta mensagem e eu não posso deixar de repetir o tema desta mensagem nesta noite: a esperança para o seu futuro, para que o seu futuro seja um futuro de paz, um futuro de vitória.
entrega a sua vida, dia após dia, nas mãos do Senhor. Porque aquele que começou a boa obra, há de aperfeiçoá-la. Para nós estarmos aqui finalizando esta mensagem, a nossa esperança é como a âncora da alma, segura e firme, que penetra até o interior do véu. Carta aos Hebreus, do seu capítulo 6 ao 18, nós podemos ver que diz lá: portanto, há esperança para o teu futuro, pois a nossa esperança vai além do véu. Essa é a mensagem que o Senhor colocou. Hoje eu estava estudando a palavra do Senhor e o Senhor colocou essa mensagem no meu coração sobre a nossa esperança, sobre o nosso futuro. E eu creio que esta palavra falou contigo nesta noite. Eu, como ministro da palavra do Senhor, eu quero te dizer: acredite, confie no Deus Todo-Poderoso. Confie que Ele já preparou um futuro abençoado para você. Que nós possamos a cada dia sermos gratos ao nosso Deus. Que nós possamos a cada dia reconhecer que sem Deus nada somos e nada podemos fazer. Lá na carta de João, lá em João, epístola de João, lá em João capítulo 15, versículo 5, diz a palavra que sem mim nada podeis fazer. Evangelho segundo João, melhor dizendo, capítulo 15, versículo 5. O próprio Jesus, ele disse: sem mim nada podeis fazer. O que nós aprendemos com essa passagem, meus queridos? Que o nosso futuro, que o meu futuro, o seu futuro, depende de Deus. O que nós aprendemos com isso? Que sem Deus nada podemos fazer. Sem Deus nada somos. Sem Deus nós não vamos a lugar algum. Eu creio que Deus, ele falou ao seu coração, como ele falou comigo nesta tarde, enquanto eu estava preparando essa mensagem. O Espírito Santo me trouxe essa mensagem para compartilhar contigo nesta noite. E eu creio que você também, que vai ouvir depois essa live, eu creio que você vai sentir a presença do Senhor. Eu quero dizer para você que para o seu futuro, Deus já tem preparado o melhor. Mas não olhe para a esquerda nem para a direita. Continue olhando para o autor e consumador da nossa fé, que se chama o Deus Todo-Poderoso. Eu quero neste momento fazer uma oração juntamente contigo. Se você tiver um pedido especial e se quiser se manifestar aí na live, se quiser deixar o seu pedido aí, nós estaremos orando. Eu creio que o Senhor estará te abençoando. Eu creio que o Senhor estará derramando as ricas bênçãos sobre a sua vida. Se você quiser deixar o seu pedido, escreva aí. Nós estaremos apresentando diante do Deus Todo-Poderoso. Nós estaremos apresentando a sua necessidade, o seu problema nas mãos do Senhor. Amém, meus queridos? Eu creio que o Espírito Santo, ele há de continuar falando contigo nesta noite. São 23 horas e 50 minutos. Nós estaremos aqui colocando uma pausa. Estaremos aqui orando. E amanhã, às 21 horas,
nós estaremos entrando na live mais cedo amanhã, às 21 horas. Nós estaremos entrando para fazer mais uma live. E eu creio que muitas vidas serão tocadas, muitas vidas serão impactadas pelo poder da palavra do Senhor. Quero externar a minha gratidão a todos vocês que ficaram comigo até este exato momento, e que o Espírito Santo derrame sobre as suas vidas, sobre a sua família, ricas bênçãos celestiais. Eu quero orar contigo neste momento. Apresente a sua causa, a sua necessidade, as suas dificuldades diante de Deus. Eu não posso resolver o seu problema, mas o meu Deus, Ele tem poder para resolver. Seja qual for ele, se você depositar a sua esperança, a sua confiança nele, Ele é fiel para cumprir. Amém, meus queridos? Vamos orar neste momento? Ore comigo, coloque a mão no seu coração, fale com Deus aí. Senhor meu Deus, Criador dos céus e terra, Pai, quero louvar o teu nome, este nome que é sobre todos os nomes, este nome como está escrito na tua palavra, Senhor, que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que o Senhor é Deus. Ó Pai, vai ao encontro, meu Deus, de vidas, ó Pai, que neste exato momento estão, meu Pai, em desespero. Pessoas que estão pensando em tirar a sua própria vida. Pessoas que estão planejando suicídio. Pessoas que estão, Pai querido, programando, meu Pai, para dar um cabo na sua vida. Este espírito da morte nós repreendemos nesta noite. Repreendemos na autoridade de Deus. Ó Pai, que a tua paz, que a tua luz, Pai, venha iluminar a vida desta pessoa. Que a tua luz, ó Pai, adentre sobre este lar que está em escuridão. Todo o espírito de depressão, toda depressão, caia por terra da vida deste homem, desta mulher. Ó Deus poderoso, Deus santo, onde quer que esteja uma pessoa, um irmão, uma irmã, um filho teu, Pai, enfermo, ó Pai, derrama, Pai, da tua cura, Senhor. Derrama, Senhor, da cura, Senhor, do milagre. Senhor, meu Pai, é neste momento, Pai, que eu clamo e suplico a Ti, Senhor. Ó Deus, lá nos hospitais, ó Pai, nas UTIs, nas neonatais, nas pediatrias, ó Deus, no pronto-socorro. Senhor, neste exato momento tem muitas vidas, Pai, sofrendo de dores que nem o medicamento está fazendo efeito, meu Deus. Mas eu venho através desta oração, como ministro da tua santa e gloriosa palavra, Senhor. Eu venho, Pai, na autoridade do Senhor repreender todo o mal, Pai. Confirma, meu Deus, esta oração para a honra e glória do teu nome. Que vidas possam ser, Pai, tocadas neste momento. Que vidas possam ser, Pai, impactadas pelo poder da tua palavra, Senhor. Meu Deus, como o povo de Judá e Israel estavam cativos, ó Pai, o Senhor, ó Deus, ali prometeu livramentos a eles, ó Pai, usando o profeta Jeremias, Pai, para trazer uma palavra de esperança, de um futuro melhor, Pai. Nesta noite também, Pai, como ministro da tua palavra, Senhor, eu profetizo, Pai, vitórias sobre cada família, sobre cada um dos teus filhos, ó Pai. Senhor, onde quer que a minha voz esteja chegando neste momento, que vidas possam ser, Pai, tocadas, que o milagre, Pai, venha a acontecer. Assim, meu Pai, eu oro, meu Deus, e profetizo a bênção e a vitória, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Eu quero aqui também fazer um convite, como eu disse aqui no início da live. Eu sou o pastor dirigente da igreja Assembleia de Deus Missão Taubaté,
lá no bairro Araretama. A nossa igreja, ela está situada na rua Alceu Carvalho de Faria, número 66, ali no residencial Nova Esperança, uma rua depois do CRAS. É bem pertinho do CRAS ali, uma rua depois do CRAS. Os nossos cultos lá na nossa igreja são quarta-feira às 19h30, sexta-feira às 19h30 nós temos a nossa escola bíblica, e nos domingos nós estaremos aguardando você e a sua família. Você que queira estar cooperando conosco, se você não tiver compromisso na sua igreja, nós estaremos aguardando a sua presença ali juntamente com a sua família, na quarta às 19h30, na sexta às 19h30 e no domingo às 19h. Nós estaremos ali aguardando você e a sua família para juntos nós estarmos adorando o nome santo do Senhor. Neste domingo vai ser o nosso culto de missões. Amém? E eu espero você e a sua família para que junto nós estejamos lá para glorificar e exaltar o nome santo do Senhor. Eu estou aqui colocando uma vírgula nesta live, permitindo Deus, amanhã às 21h nós estaremos entrando para trazer mais uma palavra de reflexão, uma palavra de edificação para a sua vida. Amém, meus queridos? Que Deus abençoe e tenham todos uma excelente noite e que o Espírito Santo continue abençoando a sua vida, a sua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E se você tiver um pedido especial, quiser colocar depois no mensagem ali, você pode apresentar o seu pedido e nós estaremos orando em seu favor. Tenham todos uma excelente noite, em nome de Jesus. Amém.